Hoje nós estamos recebendo a educadora, a professora Márcia Dallari, que é pedagoga, psicopedagoga e coach. Já já eu falo com você. Eu queria deixar o canal aberto para você cumprimentar os nossos convidados. Eu queria também dar as boas-vindas a todos eles. E depois eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência profissional, tá? Tá bom, tá joia. Então, bom dia a todos, né? Só retomando um pouquinho aquilo que você falou, né? Temos que nos reinventar sempre. Olha, vivemos uma situação agora inédita que também é aprender a ter calma, esperar, tudo vai se acomodar. Então, é um prazer hoje estar aqui, agradeço demais o convite, Rose. E contando um pouquinho da minha experiência, quero falar muito breve. Nessa minha trajetória, já tenho 37 anos na área da educação, comecei novinha, com 16 anos. Iniciei como professora de educação infantil, tive a oportunidade também de ser professora do ensino fundamental em algumas séries, e hoje atuo como coordenadora pedagógica das séries iniciais, começo no infantil 5, com as crianças de 5 anos, e vou até o segundo ano. Quero dizer que eu sou muito feliz com o que eu faço, adoro estar na escola com as crianças, adoro estar com os professores, com a comunidade escolar, sou muito feliz, digo que é uma paixão. Você é uma pessoa mesmo apaixonada pelo que faz. Agora me conta uma coisa, qual foi o impacto quando vocês receberam a notícia, assim, do dia para a noite, que as aulas seriam suspensas por conta de uma pandemia? Como é que foi isso? Olha, Rosê, não foi fácil. Posso dizer para você que, assim, a suspensão, no primeiro momento, ela nos trouxe muitas incertezas e grandes desafios. Porque naquele momento, né, nós não sabíamos qual era o impacto de tudo isso. Eu mesma achei que em apenas 20 dias tudo seria resolvido. Né? E a gente começa a perceber que a pandemia imprimiu um sentido de urgência. Nós tivemos que nos adaptar e mudar, e rápidas mudanças, né? E ainda nós estamos mudando. Então, foi uma incerteza para todos, para gestores, para professores, para as famílias, tudo muito incerto. E ainda digo para você que nós estamos nos reinventando com tudo isso, e sem uma data para terminar. Nós temos previsões, mas ainda não sabemos, não é? Todo mundo teve que sair da zona de conforto, né? Perfeito. O que não é fácil para ninguém, né? A sua vida está toda estruturada, toda acomodada, de repente vira de ponta cabeça. Mas o brasileiro é extremamente criativo e está conseguindo se reinventar, né? E como é que as escolas responderam a esse desafio de mudar de ensino presencial para o ensino remoto? Como é que foi para as famílias, professores? Então, vamos pensar um pouquinho nessas famílias, né? Que da noite para o dia, né, a escola precisou ser fechada. Então, claro que muitas incertezas aconteceram, muitas dúvidas. E eles, com certeza, tiveram que reinventar e reestruturar sua rotina da casa, né? Você mesma comentou na sua live semanas atrás sobre a importância da rotina, não é? Então, assim, com certeza, reajustando essa rotina, tudo ficaria muito mais fácil. Por quê? Nesse novo formato, o professor estaria na casa dessa família, né? Quem trabalha com videoaulas, né, de uma forma, mas quem trabalha com videoconferências, as escolas que trabalham por meio da videoconferências, não tenha dúvida, esse professor está lá dentro da casa dessa família. Então, eles tiveram que se reorganizar. Muitos dentro de um ambiente estressante. Por quê? Porque, com certeza, algumas famílias continuaram trabalhando fora, né? Então, a preocupação de tudo isso. Deixar seu filho, trabalhar fora, voltar para casa, né? Com toda aquela situação, com toda a higiene, tudo que precisava fazer. Outras famílias, home office. Então, todos dentro da casa. Mais organização precisa ainda. E alguns até com desemprego, né? Então, eu quero lembrar assim, e dizer que todos tiveram dificuldades. Mas eu quero salientar uma coisa que é fundamental para tudo isso. É a parceria entre escola e família. Né? Quando somos parceiros, tudo fica mais fácil, ameniza-se a dor e o sofrimento, porque nós tivemos que nos reinventar nesse momento, inclusive as famílias. Agora, para os professores, né, Rose? Como que foi?
muito difícil, sem dúvida nenhuma. Esse professor também ficou assustado, e foi um desafio, porque ele teve que deixar as costumeiras aulas presenciais para as aulas virtuais. Então, a casa dele, em alguns ambientes da casa, virou sala de aula, né? E aí eu penso, né, as escolas que já trabalhavam com uma plataforma educacional, né, já tinham essa experiência com a tecnologia, sem dúvida nenhuma, se adaptaram com muito mais facilidade, com mais destreza, agilidade, né? As escolas que não têm uma plataforma ou não estão habituados a esse processo tecnológico, também encontrou dificuldade, mesmo porque muitas vezes o professor tem resistência a esse tipo de trabalho. Mas eu acredito que, de um modo geral, todos estão se reinventando. Os professores estão dando o seu melhor, tenho certeza, independente daquilo que quem trabalha com plataforma, quem não trabalha com plataforma, todos estão se reinventando em prol da educação, em prol de um processo de aprendizagem melhor para todos. E aí nós temos uma aliada que é a tecnologia, né? Não tem como escapar dela nesse momento, por conta das grandes ferramentas, né? De uma aula que pode ficar mais lúdica, mais atrativa. Eu enxergo nesse momento a tecnologia como aliada para esse processo de aprendizagem e ensino remoto que estamos vivendo. Marta, e como fica a alfabetização dentro desse período de ensino remoto? Então, vamos lá, né? Todos nós sabemos que a escola, ela pressupõe convivência. A escola pressupõe estar juntos, estar do lado, né? Para quê? Para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem dentro das habilidades, das competências que esse aluno precisa. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre essa alfabetização, eu queria falar um pouquinho desse aluno que está confinado em casa dentro desse momento de pandemia, né? Então, quem é essa criança? Essa criança, vamos pensar um pouquinho, ela está longe do ambiente escolar de que ela estava acostumada, ela está longe do seu professor, dos seus amigos, mas ela precisa de condições para aprender, ela precisa de condições para se relacionar, ela precisa brincar e, lógico, né, também aprender. Então, sem sombra de dúvida, o trabalho com a alfabetização precisa acontecer, né? E se a gente parar para pensar, o ambiente da casa também pode ser um ambiente alfabetizador, né? Rico em alfabetização. E as famílias, nossos parceiros, né? As crianças desde muito cedo veem seus pais escrevendo, né? E esses pais podem ser parceiros. Então, o processo de alfabetização pode sim acontecer nesse período remoto. Eu digo que pode e precisa, né? Pois é. Mas como é que as crianças aprendem? Bem, elas aprendem de muitas maneiras, né? Então, ó, o processo de alfabetização, todos nós sabemos que ele inicia lá na educação infantil, né? Com os primeiros estímulos, e bom, ele vai estender até o segundo ano do ensino fundamental hoje, né? Então, as crianças, elas aprendem, né, por vivências. Vivências de oralidade, vivências de leitura, vivências de escrita. Eu posso dizer que esses são os 3 eixos norteadores da alfabetização. E como é que elas aprendem? Elas aprendem quando elas brincam, quando elas resolvem problemas, quando elas solicitam algo, quando elas expressam suas necessidades, quando elas pensam no modo de dizer as palavras, enfim, né? Então, nessa fase, o que é importante? Que as crianças percebam que as letras, elas representam sons. Uma palavra pode começar com a mesma da outra, então elas começam e terminam iguais. As palavras podem ser fragmentadas, né? Ela perceba que quando eu digo lá, boneca, eu abri 3 vezes a boquinha para falar, ou a palavra tem 3 sílabas, enfim. Esse é um trabalho que a gente chama de consciência fonológica. Então, alfabetizar, se a gente parar para pensar, não é simplesmente decodificar os códigos, no caso as letras, é muito mais. É interpretar o significado, é fazer uma análise crítica, né? E se pensarmos que a criança, na verdade, ela tem um poder muito grande e rápido de aprendizagem e de adaptação mesmo, não tenha dúvida que a gente é capaz de trabalhar com alfabetização nesse momento de ensino, né? E aí, eu vou relembrar o que eu acabei de falar, que as ferramentas tecnológicas, elas entram para apoiar esse professor e para enriquecer a aula desse professor nesse momento, né?
Você poderia dar alguns exemplos práticos, algumas atividades que podem ser trabalhadas nesse processo de alfabetização? Eu acho que os pais têm muita curiosidade, né, em saber tudo. Sim, claro. Então vamos lá, né? Vamos pegar um pouquinho as práticas de leitura, que são fundamentais nesse momento. Como que pode ser trabalhado as práticas de leitura? Por histórias, parlendas, poemas, rimas. As rimas ajudam demais. Os textos de memória, quando a gente fala uma parlenda, os contos acumulativos, o trabalho com o nome das crianças, dos amigos da classe, o nome dos familiares, enfim. Outras atividades que as crianças gostam demais e são corriqueiras no dia a dia da vida desse professor são os bingos. Bingos de letras, bingos de palavras. Eu até anotei aqui as letras móveis para não esquecer, que são fundamentais, né? A criança construir mesmo o nome dos seus colegas, enfim, ela faz é um momento de reflexão, de ajuste ali. Às vezes ela vai escrever uma palavra, ela coloca muitas letras, ela percebe que acho que tem algo errado, tem que tirar algumas letras. Às vezes elas colocam menos. Esse conflito faz com que a criança sempre avance, né? Brincar com as palavras é uma atividade muito interessante. Então, por exemplo, a professora fez uma sondagem, ou ela colocou uma palavra para as crianças lerem, por exemplo, luva, né? E aí eu digo assim, pessoal, tem alguma coisa aqui de diferente. Eu acho que dentro dessa palavra luva tem alguma outra palavra, vamos descobrir? Ah, e a gente descobre que se eu tirar o L fica uva, e assim por diante, né? As palavras malucas que a gente brinca com as crianças também são proveitosas. Elas, na verdade, podem pegar o início de uma palavra, o final de outra e juntar, fica uma palavra diferente. Então, todo esse processo faz com que essa criança seja incentivada, né, com o processo de alfabetização. As atividades de escrita, como que elas podem acontecer, né? Com as conhecidas e famosas sondagens que esse professor faz, para saber a hipótese da escrita que esse aluno está, não é? E isso pode ser feito também no ensino remoto. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas esse professor não está lá do lado dessa criança para fazer as intervenções, para fazer a reflexão? Sim, nesse momento atípico não está. Mas, a partir do momento que eu posso fazer uma sondagem com os meus alunos, essa família pode colaborar encaminhando umas fotos para a professora, né? E essa professora, analisando tudo isso, ela pode reorganizar o seu planejamento, ver quais intervenções ela pode fazer, quais as crianças que têm dificuldade, né? Então, assim, eu digo para você que tem várias saídas para tudo isso, várias formas. As atividades de leitura, elas também podem acontecer, sim, para os menores que estão no início de um processo, por meio das palavras, por meio das letras. Primeiros e segundos anos, que já tem crianças mais avançadas, por textos, parlendas, enfim, todo dia um lê um pouquinho. É isso, eu sou meio faladeira, né, Rose? Se deixar, eu vou falando mesmo. Mas é bom porque você fala coisas muito, muito importantes, né? Eu estava aqui vendo quantas coisas podem ser feitas em casa com as famílias, e muitas das quais já se faz normalmente, né? Os pais já contarem uma história, já fazerem uma parlenda, enfim, muitas dessas coisas já acontecem normalmente. Então, é muito legal. Pode continuar falando bastante, que a gente gosta de te ouvir, viu? Agora, eu queria que você me falasse uma coisa. E a tecnologia, Márcia, entra onde? Ajuda? Ajuda? Como é que é? Então, Rose, nesse momento, né, de ensino remoto, sem dúvida nenhuma, ela vai ajudar muito. Eu diria que ela é uma parceira, né? Todas essas atividades que eu fui falando, que eu fui comentando, né, que lógico existem muitas outras, né? Então, para a gente fazer um link aqui. Todas essas atividades citadas, elas é de conhecimento dos professores. Esse professor pode trabalhar com a tecnologia no processo de alfabetização, fazendo, na verdade, ele pode montar um quiz, né, no próprio PowerPoint e criar um hiperlink para fazer um jogo com essas atividades. Quando eu falo dos bingos, quando eu falo dos nomes, e isso é enriquecedor para as crianças. Fora isso, existe um leque enorme de opções, né? Portais e links educativos que podem enriquecer, e na verdade nós chamamos de objetos digitais educacionais. Então, todas essas atividades, elas podem sim se transformar em ferramentas digitais. E, não, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer a aula desse professor, né? Justamente nesse momento que as aulas estão sendo virtuais. Entendi.
Eu tenho visto algumas reportagens na televisão de pais cujos filhos estão nessa faixa de alfabetização, nessa faixa etária, e esses pais demonstram uma preocupação muito grande com esse período de quarentena e a criança estando nessa fase de alfabetização. Como é que você vê isso? Você também tem sentido essa preocupação, Márcia? Isso, olha só, eu acredito que muitos pais, na verdade, têm essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Acho que agora eu posso colocar um pouquinho da minha experiência. Nós também tivemos pais que também demonstrou preocupação, seja pelo formato, na verdade, né, de aula, e também com o processo de alfabetização. Nossa, como é que nós vamos alfabetizar uma criança virtualmente, né? Pertinente demais essa preocupação. E aí cabe nós, educadores, acalmar essa família, mesmo porque esse pai, essa família, ela não é professora, eles não são professores, né? Então, aí que eu digo para você a importância dessa parceria. Então, qual é o papel do educador, o papel da escola? Tudo isso, toda essa preocupação do pai, sim, é pertinente. Então, o primeiro momento é acalmar, né? E explicar para ele que é possível, mas como é possível, né? Então, assim, várias famílias, nós tivemos que orientar na organização da rotina, em vários ajustes, né? Orientar mesmo. E o que se percebe hoje, né? Então, e essa orientação, a gente não faz um dia, a gente tem que fazer vários dias e várias vezes, porque isso é muito novo para todos, né? E aí, essa família hoje, né, depois de todo esse trajeto que a gente já tem um tempo vindo, a gente percebe um ajuste muito grande. Isso é gratificante. Eu percebo as famílias hoje se reinventando e se envolvendo demais no processo de aprendizagem dos seus filhos, né? Então, eu digo assim, que a parceria faz toda a diferença, né? Então, nós, educadores, temos que ser, sim, né, parceiros dessas famílias e famílias parceiros da escola, né? Mas eu consigo ver, sim, progresso. Eles conseguem, né? Eu acho que tudo isso também ajuda porque eles veem o progresso de seus filhos. Claro, cada um no seu ritmo, né? Respeitando o ritmo e as necessidades de cada criança. É isso, essa parceria é da maior importância, né? Só assim a gente vai conseguir realmente Sim, fazer sim. alguma coisa. E essa criança dessa faixa etária, como é que fica dentro desse processo? Como é que ela sente isso, né? Então, olha lá, né? As crianças, sem dúvida nenhuma, ela tem um poder muito rápido de aprender. E com a tecnologia ainda mais, muito, né? Então, assim, eu acho que também eu preciso contar daquilo que eu vivo. Né? Claro. Então, eu percebo, né? E dessa faixa etária que eu convivo, é surpreendente, vou dizer para você. Porque, assim, é muito bacana ver como essa criança acabou se ajustando a tudo isso. Então, eu percebo, assim, crianças com muita autonomia, crianças mais maduras, alguns desinibidos. Então, nós temos crianças que eram mais inibidas na sala de aula e hoje estão mais desinibidas. Claro que também nós temos o contrário. A gente tem aquela criança que era inibida, ela continua inibida. Né? Aí o papel do educador está incentivando. Hoje essas crianças, elas lidam com destreza. Então, assim, você entra numa videoconferência, né, de aula, você percebe a autonomia. Todos ouvindo a professora, vai falar, liga o microfone, desliga o microfone. Claro, gente, cada criança tem um ritmo, né? Tem aqueles que aprenderam, tem aqueles que precisam da ajuda da família, mas, de um modo geral, eu percebo, assim, um avanço gritante. E muitas vezes eu comento isso com os professores e até com eles. Vocês estão de parabéns. Então, eles estão se reinventando também, né? Então, nós temos vários avanços. Mas eu digo para você também que nós temos crianças que também têm certa dificuldade, né? Eles cansam, muitas vezes, na tela do computador, porque aí o que é importante, né? Dosar esse tempo, né? As videoconferências serem dosadas para essa criança, não ficar o tempo todo na tela, né? Então, tem criança que às vezes estranha o barulho, então a gente vai orientando. E aí que, de novo, eu vou frisar para você essa parceria. Então, o que é possível ser feito? Conversar com essa família, para orientar essa criança. As videoconferências são todas gravadas. Então, a família pode reorganizar sua rotina, né? Ela pode fragmentar essa aula em vários momentos para as crianças que cansam bastante. Nós temos várias famílias
que trabalham fora. Então, as crianças, muitas vezes, não é possível assistir a aula ali presencialmente, online. Então, elas se reorganizam. Então, assim, o que é importante nesse momento? Acompanhar e estar junto para resolver cada situação que precisa ser resolvida. Essa questão aí do respeito ao ritmo da criança é muito importante. É verdade. As crianças, elas não falam todas com a mesma idade, elas não andam Sim. todas com a mesma idade, cada um tem o seu momento, né, de andar, de falar. A mesma coisa com a alfabetização, nem todas falam no mesmo período, na mesma fase. Justamente. Mais velhas, outras mais novinhas, né? Mas cada uma tem o seu ritmo. Sim. Que dicas você daria para aquelas famílias? Você já deu várias, né? Eu acho que você ilustrou muito bem. Mas tem aquelas famílias que gostariam de ajudar ainda mais os seus filhos em casa. Que dicas você daria? Então, ó, eu digo assim, né? Para as famílias, é bem o que você falou, né? Que querem ajudar ainda mais, porque eles estão ajudando bastante, né? Eles estão se reinventando muito. Eu digo assim, que nesse momento, se possível, brinquem muito com seus filhos, cantem para eles. Se possível, né? Façam algumas listas. Nós sabemos que nós não podemos sair de casa, mas o mercado precisa ser feito. Então, quem vai ao mercado da casa, faz uma lista com essa criança, o que nós precisamos comprar hoje. Se eu for brincar, que lista de brincadeiras eu gosto? Enfim, tem uma série de textos informais que podem ser trabalhados com essa criança, né? E aí eu digo que esses usos sociais da língua fora do contexto escolar são importantíssimas para o enriquecimento desse processo de alfabetização, né? E além de todas essas situações informais, se essa família quiser trabalhar um pouquinho de alguma atividade mais escolarizada, vamos chamar assim, ela pode contar uma história, ela pode fazer uma brincadeira com parlendas, ela pode ler textos poéticos para essas crianças, isso vai ajudar muito, né? As listas de palavras que eu contei para vocês, por exemplo, dando algumas ideias, as famílias podem fazer lista de palavras dos meus amigos, dos meus familiares, enfim, aí existe uma gama de atividades e listas que podem ser feitas. Agora sim, né? Uma dica muito importante para as famílias. Quando a gente está trabalhando com as crianças em casa, muitas vezes as famílias gostam mesmo de fazer esse tipo de atividade, é respeitar o momento dessa criança, né? Porque elas passam por uma hipótese, isso é um processo, né? É o que você disse, nem todos caminham em paz, né? Não andamos ao mesmo tempo, juntos. Uns começam mais cedo, outro mais tarde. Então, o que essas famílias, eu digo para vocês assim, respeitem o ritmo de seus filhos e deixem eles escreverem do jeito que eles sabem, é aquilo que ele tem naquele momento. Esse arriscar, esse desafiar é importantíssimo para que essas crianças avancem, né? Aí vem os jogos de alfabetização, que também são importantes. As letras móveis que eu falei também ajudam demais, né? E assim, né, Rose, lembrando que tudo isso, esse objetivo que nós temos é apoiar a criança nesse momento, nesse processo de aprendizagem. E aí o que eu digo também para essas famílias, né, e que é o que a gente está vivendo nesse momento, é assim, sabe? A mudança foi muito rápida. Então, o que é importante, ó, o olhar atento e a escuta ativa é fundamental. Tanto para as famílias lá em casa, quanto para nós, educadores. Tudo isso é importante. Para quê? Para que a gente ajuste, para que a gente aprimore, para que a gente mude, né? Pensando em quem? Na criança. Na aprendizagem desse aluno. Então, eu penso que é uma dica fundamental, né, nesse momento. Você falou uma coisa que fez muito sentido para mim, né? Que é assim, deixar a criança escrever do jeito dela. Porque ela precisa se arriscar sempre, ela está ali aprendendo. Então, muitas vezes, ela erra, né? E os pais, às vezes, ficam meio aflitos com esses erros das crianças. Mas é importante que esses erros sejam entendidos como um caminho para o acerto. É errando que ela vai acertar, né? Então, isso fez muito sentido para mim, a criança escrever do jeito dela. Deixa ela se arriscar.
Muito Isso, bem. posso falar mais uma coisa que é importante, É. né? Eu acho que nós já fizemos também essas orientações para as famílias, mas vale reforçar para todos. Então, é normal, durante uma aula ou durante uma atividade, essas famílias quererem ajudar seus filhos. É fato, né? Como mãe, nós queremos isso mesmo. Então, Claro. aí fica a dica. Ajudar não é fazer dela, né? Acho que isso é fundamental. Então, que as famílias, claro que elas podem ajudar, dando pistas, ensinando a pescar, mas não faça por ela, né? Elas precisam aprender, é um processo. Então, como mãe, às vezes a gente quer falhar, não, apaga, é assim, é essa letra. Então, eu acho que fica essa dica para as famílias. Não façam pelos seus filhos, deixem eles arriscarem. E nesse período em que todos tivemos que nos reinventar, as crianças também, a gente pôde ver que houve perdas sim, mas houve muitos ganhos, né? As crianças ganharam Sim, autonomia como nunca, né? Então, sim, deixa que elas façam lá as coisinhas delas, que elas vão se virar e vão isso, chegar. Você quer falar exatamente. alguma coisa, Márcia? Fique à vontade. Né, eu acho que eu queria dizer assim, né, que vou falar por mim, mas acho que até posso pôr em todos aí, né? Que acho que jamais seremos os mesmos depois de tudo isso que nós estamos vivendo, né? E acredito que também a escola jamais será a mesma, né? Quantas mudanças, como estamos nos reinventando, nos refletindo e quanto aprendizado, né? Pois é. Então, se eu Quanto puder aprendizado. encerrar, não sei, eu né, eu pensei até numa frase que eu acho que completa esse momento que nós estamos vivendo, que é uma frase de Piaget, que eu gosto muito, que ele diz assim, que a principal meta, na verdade, da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, né? Homens que sejam criadores, inventores e descobridores, né? Eu acho que é o que nós estamos fazendo nesse momento. São esses homens que nós estamos formando agora, não é mesmo? Sim, sim, e que essas crianças sejam eternos reinventores de qualquer situação da vida, Sim. né? Temos que ser. Falar um Obrigada. Eu queria agradecer também essa oportunidade, né, desse convite seu e de estar aqui, né? Espero que a gente tenha colaborado aí com os ouvintes e agradeço a todos também que participaram. Meu muito obrigada, de coração.